A hiperidrose, né, que é essa questão do suor excessivo, essa condição do suor excessivo pelo corpo, ele se dá geralmente no corpo inteiro. Claro que tem focos mais em algumas áreas do que outras, por exemplo, na palma da mão, na sola dos pés, nas axilas, virilhas, do couro cabeludo. A face também, por quê? Porque são áreas que têm mais quantidade, mais números de glândulas sudoríparas do que outras áreas do corpo. E essa transpiração natural, ela é super natural e super necessária, totalmente que a gente chama de fisiológica. Nós precisamos dessa transpiração para um equilíbrio do corpo. Por exemplo, quando você faz atividade física, fica com calor no corpo, aumenta demais essa temperatura, você sua para quê? Para fazer esse resfriamento no teu corpo. Quando você tem febre, a temperatura eleva demais. Dependendo, depois de um determinado grau, acima de 40, 42 graus, você começa a ter dano para a saúde, prejuízo. Até 38,5, por exemplo, é saudável, porque o nosso corpo está reagindo aos agentes patológicos, como bactérias, os fungos, os vírus. Então, a gente, inclusive, não deve nem dar medicamentos para baixar a febre nesse período. Outras condições, dar medicamentos que ajudam a modular essa inflamação, como alguns casos de homeopatia, por exemplo, para ajudar o corpo a reagir. O sistema imunológico está reagindo, está se fortalecendo para que ele consiga resolucionar essa batalha do próprio organismo. Quando você dá o medicamento e a gente consegue solucionar essa questão, você tem uma transpiração, vem esse suor depois, geralmente de uma febre, quando você consegue baixar, ou depois de um exercício que você tem bastante aumento dessa elevação dessa temperatura. Justamente para fazer esse equilíbrio termostático, para você resfriar o corpo, porque o aumento excessivo traz danos à saúde. Então, nem sempre a condição de transpiração ela é nociva, pelo contrário, ela é uma proteção, e não só uma proteção, como ela também age como na eliminação de toxinas pelo organismo. Então, nós temos aquilo que é fisiológico e aquilo que é patológico. Quando você tem essa transpiração em excesso, de um lado mais excessivo, que causa danos à autoestima, ao desconforto, pode ter alteração de coloração da roupa e odor, mau cheiro, que a pessoa começa a se sentir incomodada, desconfortável, aí sim ela precisa procurar uma ajuda, mas também não entender a causa daquela transpiração e não só tratar o sintoma. Sair bloqueando a transpiração não é algo saudável e fisiológico. De vez em quando, em alguma situação, usar um desses desodorantes no mercado, como de vez em quando me perguntam, que tem duração de 24, 38 horas, que você toma 2, 3 banhos e sente que aquele produto ainda está no local. Isso não é saudável. Muitos desses produtos têm produtos químicos com os metais pesados, que a longo prazo vai também causar danos para a saúde do organismo. A nossa pele ela tem uma função de drenagem no corpo, né? Então a pele é o maior órgão do corpo humano, a gente tem o órgão tegumentar. Então, é a pele e os anexos, que são os pelos, as glândulas sebáceas, que produzem o sebo, as sudoríparas, que produzem o suor. E tudo isso para quê? Para manter esse equilíbrio do organismo. Se a gente começa a entupir, a suprimir, como a gente chama, bloquear esses processos fisiológicos, algum dano a gente vai ter, como se fosse tampando os ralos e não fosse ter por onde escoar. Então, esses metabólitos do organismo em excesso, eles não estão conseguindo ser drenados, então vai ter dano, vai ter prejuízo para a saúde. Essas questões são importantes serem trazidas para uma consulta dermatológica, para o médico, para a gente possa estar avaliando o que é normal e o que não é, e onde a gente vai trabalhar. Se é mais uma questão emocional, ou se é uma questão mais de patologia, se tem algum fungo, alguma bactéria que precisa ser visto e tratado. Mas eu sempre peço para que a gente veja mais as causas e não só tratar o sintoma. Ah, doutora, essa transpiração está me incomodando, eu vou lá e bloqueio. Não é bem assim, eu gosto geralmente de estar tratando, porque você tem consequências para a saúde como um todo, de você ficar só suprimindo e bloqueando algo que é fisiológico, que é natural e que tem a sua função de trazer o organismo para um equilíbrio, como no caso fazer essa lubrificação da pele, como manter a temperatura corporal, né, na questão do resfriamento, na troca na eliminação de toxinas pelo organismo. A gente não pode esquecer da função fisiológica importante da sudorese, da transpiração para o corpo. E tratar realmente quando ela está excessiva e está trazendo transtornos para a vida do paciente, para a sua autoestima, na sua vida cotidiana.